O título dessa aula é Jacques Maritain e o declínio do catolicismo no Brasil. Esse declínio é o declínio das últimas décadas, né? Não se trata, digamos assim, dos últimos anos da Igreja Católica no Brasil, onde a gente pode perceber até uma certa reviravolta, né? Há todo esse movimento jovem dos centros culturais, da Liga Cristo Rei, o Centro Dom Bosco. Mas a gente vai falar da história das últimas décadas, da história que é posterior ao Concílio Vaticano II. O Frei Clodovis Boff, irmão do outro ex-frei mais famoso, né, que é o irmão dele, o Leonardo, é um dos fundadores da Teologia da Libertação. O Frei Clodovis Boff, ele escreveu recentemente um livro chamado Teologia da Libertação e a Crise da Igreja. É muito interessante o livro, né? O Frei Clodovis sempre foi um teólogo competente, ele é também um teórico da Teologia da Libertação, mas ele sempre falou de outros temas. Eu tenho um livro dele de escatologia, que é bastante correto. Eu tenho também um livro de apologética muito interessante sobre o sentido. E, recentemente, ele se converteu da teologia da libertação, ainda que guardando algum tipo de respeito por determinados aspectos dessa teologia, mas criticando-a duramente quanto aos aspectos que são evidentemente muito negativos, né? Então, quando no início desse livro ele fala que o declínio da Igreja Católica na Europa e na América Latina é algo muito evidente, né? Ao longo das últimas décadas. A perda do número de fiéis, a perda da incidência cultural da Igreja, né? E ele vai dizer que esse declínio é um declínio da fé, é um declínio da evangelização, né? A Igreja perde fiéis porque deixa de evangelizar. A Igreja deixa de evangelizar porque a fé está enfraquecida. Se a fé está enfraquecida, você não tem o desejo de comunicá-la. Se você não tem uma fé robusta, lúcida e robusta, você não tem o desejo de comunicá-la. E ele vai dizer o seguinte, né? Eu estou começando com a teologia da libertação, mas eu vou até o Jacques Maritain e o humanismo integral, que é a tese dele muito importante a propósito dessa situação, digamos assim, cultural, política da Igreja nos últimos decênios, né? O Frei Clodovis Boff vai dizer que, no Brasil, a campanha da fraternidade é um exemplo muito claro, muito evidente desse declínio, né? Declínio cuja razão, o motivo principal é o deslocamento do centro da Igreja de Deus para o mundo. A Igreja deixa de se preocupar prioritariamente com o seu Senhor e com a fé e com a evangelização e passa a se preocupar com o mundo, com as questões sociais, com os pobres, né? Eu vou citar o que ele fala da campanha da fraternidade, que é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, no seu livro já citado, A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. O que acontece aí na campanha da fraternidade é a superposição de uma preocupação social específica sobre uma longa e consistente tradição litúrgico-espiritual, a Quaresma. É de se perguntar se tal superposição não levou, com o tempo e a força de insistir na conversão social, a deprimir e quase sufocar a riqueza do ciclo litúrgico mais importante do ano. Se a conversão social não tomou a dianteira sobre a conversão espiritual. A pergunta é, em suma, se a campanha da fraternidade, tal como é levada, não agravou o fiéis sociocêntrico de nossa Igreja em prejuízo de seu essencial movimento teocêntrico. São palavras textuais do Frei Clodovis.
muito lúcidas as palavras dele, muito corretas. A campanha da fraternidade da CNBB quase sempre expressa essa visão sociocêntrica que é derivada da teologia da libertação, né? E a teologia da libertação é um exemplo muito claro desse deslocamento do centro da igreja, do seu Senhor, da sua fé, para a realidade do mundo, para as questões sociais. E é que não é muito difícil assim fazer uma leitura uma interpretação do evangelho que favoreça, digamos assim, esse cuidado com os pobres. Efetivamente, o cuidado com os pobres faz parte da missão da Igreja Católica. Não é, digamos assim, algo supérfluo, algo meramente acidental. A questão é que não o cuidado dos pobres não é realmente a missão prioritária da Igreja. A missão prioritária da Igreja é evangelizar os pobres, os ricos, a classe média, quem quer que seja, todas as criaturas, como disse nosso Senhor. E efetivamente, se a situação humana, socioeconômica da pessoa é muito grave, é muito miserável, a Igreja, a própria caridade, obriga o cristão, o católico, a também oferecer uma ajuda material, uma ajuda temporal. Evidentemente, a caridade social é parte integrante da missão. Em muitos casos, no nosso país, por exemplo, e na América Latina, a situação de pobreza ou de miséria é grave. Mas o problema não é o cuidado dos pobres. O problema é colocar o cuidado dos pobres como prioridade acima do zelo pelas almas. O cuidado temporal pelos pobres acima do zelo pelas almas. Na Semana Santa, a gente sempre lê, eu não me lembro qual o dia da semana, a gente sempre lê aquela cena do Evangelho de São João, da unção em Betânia, e vocês se recordam o que o apóstolo traidor diz, né? Esse perfume é muito caro, isso poderia ser utilizado para os pobres, né? Eu costumo dizer, provavelmente outras pessoas já o disseram, que Judas cabe muito bem como padroeiro da teologia da libertação materialista, né? Sim, porque essa subversão da fé de Judas que é a subversão da teologia da libertação de índole materialista, de índole marxista, de índole socialista. É colocar o cuidado material com os pobres acima do zelo espiritual pelas almas. Um zelo espiritual, repito, que não deixa de lado o cuidado temporal com o corpo, as obras de misericórdia corporais, uma preocupação pela caridade social, né? Evidentemente. Todos nós conhecemos a história da igreja, nem que seja por alto, e sabemos que foi a igreja que iniciou uma grande, por assim dizer, entre aspas, revolução social no mundo, né? Fundando hospitais, fundando escolas, fundando asilos, fundando uma série de instrumentos sociais de cuidado das pessoas, né? A igreja sempre cuidou das pessoas, sempre. Sempre cuidou das suas almas e dos seus corpos, né? A igreja nunca foi uma, digamos, auxiliar dos poderosos, né? A igreja sempre teve entre os seus focos principais o cuidado das pessoas, o cuidado dos pobres, o zelo, né? pelo bem-estar temporal também das pessoas às quais ela dirige a mensagem da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo. O problema, portanto, não é cuidar dos pobres, o problema é subverter a ordem e fazer do cuidado das coisas temporais a prioridade da igreja. Como que a igreja chegou a fazer desse cuidado temporal, né? A igreja no Brasil, a igreja na América Latina, né? A teologia liberal na Europa e a teologia da libertação no nosso continente latino-americano,
Como que a igreja chegou a esse estado de coisas? O Frei Clodovis Boff estuda isso e eu vou citar o que ele diz, porque me parece muito acertado. A igreja declina porque declina a evangelização, e declina a evangelização porque declina a fé. Analistas sociais diriam, diante do fato do declínio da igreja, que a igreja decai ou a igreja fica para trás por conta das suas estruturas retrógradas, das estruturas eclesiásticas ultrapassadas, ou então por conta da secularização, do grande avanço da secularização, e a igreja não compreende mais o mundo, e a igreja precisa ficar a par desses avanços e tal. Mas para a teologia, para o teólogo, né, o determinante é sempre a fé. O determinante tem de ser sempre a fé. Como diz São João na sua primeira epístola, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós só podemos cuidar do mundo, das pessoas, da situação socioeconômica, cultural, política, se nós cuidarmos do Espírito, se nós evangelizarmos, se a igreja tem o cuidado de levar a palavra de Deus e de convidar as pessoas à conversão. É impressionante, mas parece que é preciso que um homem que passou pela teologia da libertação, que pregou justamente o contrário disso, venha e diga algo tão óbvio. Mas a coisa é óbvia. Quer dizer, a igreja declina porque declina a evangelização porque declina a fé. Quando a igreja não é evidentemente a esposa de Cristo, não é evidentemente aqui o corpo místico de Cristo, mas é uma parte da hierarquia, uma parte dos teólogos, né? Uma parte dos leigos, uma parte dos religiosos, uma parte considerável de desses estratos da igreja. Quando a igreja se dedica ao bem temporal mais do que ao bem espiritual, quando a igreja se dedica mais às questões sociais do que às questões existenciais, quando a igreja quer cuidar mais dos problemas socioeconômicos do ser humano do que dos seus problemas existenciais, ela vai certamente perder espaço, porque os sociólogos, os historiadores, os cientistas políticos, os economistas, os administradores, todas essas pessoas sabem muito mais do mundo do que a igreja. E se a igreja quiser seguir por essa via, ela certamente vai ficar para trás, ela certamente não vai ter nada para dizer. Alguns documentos que a gente lê hoje da igreja são bem pobres, bem tristes, querem falar de coisas de sustentabilidade, querem falar de ecologia, querem falar de uma série de assuntos que são muito, muito temporais, mas falam de uma maneira chata, de uma maneira sem conhecimento de causa, de um modo que não é atrativo, são documentos enfadonhos, enormes e que não dizem nada, que não tocam o coração. Enquanto que a evangelização transforma o coração e é aquilo que permite que um coração transformado possa se dedicar efetivamente ao cuidado das pessoas, ao cuidado da criação, porque a ecologia é um tema sério, é um tema importante, mas quando a gente coloca o temporal na frente do espiritual, a gente coloca o carro na frente do boi, né? Assim, então, é a evangelização a principal missão da igreja. A promoção humana vem em seguida, né? Como uma consequência da caridade do evangelho, mas não é o motivo principal da existência da igreja. Não foi para isso que Nosso Senhor enviou a igreja. A igreja é enviada com uma missão de evangelizar, de converter as pessoas à boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, de anunciar a redenção da cruz, de batizar, de fazer com que as pessoas participem dos sacramentos, de conformar as pessoas humanas à vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando essa ideia, digamos, fica para trás, e quando a ideia de que a dignidade humana ontológica anunciar a dignidade humana ontológica já seria suficiente como a missão da igreja, há uma grande subversão, há uma grande
se perde o sentido das coisas. A igreja, diz ainda o Frei Clodovis, ela é perita no sentido da existência. Ela não é perita em ciência, não é perita em técnica. Ela é perita no sentido da existência, no sentido da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna, né? Então, e para ainda o Frei Clodovis Boff, um dos motivos teológicos que mais apoiam a teologia da libertação, essa inversão que coloca o social na frente do espiritual, um dos principais apoios teológicos é a tese do cristianismo anônimo do padre jesuíta Karl Rahner. Né? Karl Rahner é um teólogo bastante conhecido, um teólogo que foi perito no Concílio Vaticano II e que depois foi se afastando cada vez mais da ortodoxia. A sua tese do cristianismo anônimo é uma tese que diz que, fundamentalmente, que em todas as religiões Cristo está presente. Tá? Existem duas versões, digamos assim, do inclusivismo conciliar, do inclusivismo do Concílio Vaticano II. Uma é a versão progressista do Karl Rahner e outra é a versão conservadora do de Lubac e do Danielu e do von Balthasar. Tá? O inclusivismo do Rahner é o inclusivismo da presença de Cristo nas outras religiões. É como se Cristo já estivesse presente em todas as religiões e a missão da igreja seria mais ou menos a de anunciar isto. Vocês já estão no caminho da salvação. No limite, todos os homens têm a presença de Deus já para Karl Rahner, ok? Ele defende uma tese da revelação transcendental, que é distinta da revelação cristã histórica. A revelação transcendental todo homem a teria, toda pessoa humana a teria. A autocomunicação de Deus na linguagem lá técnica dele. E também a ideia do existencial sobrenatural, que é uma espécie de graça, que não seria ainda a graça santificante, mas seria uma espécie de graça que sempre acompanha todos os seres humanos também, desde que eles nascem, não como um elemento constitutivo da natureza. Rahner toma esse cuidado para não sobrenaturalizar automaticamente a natureza, mas é um elemento que seria um existencial na linguagem dele, algo que acompanha a existência do ser humano sempre e que sempre orienta a pessoa humana a Deus. Até no inferno, diz ele. Aí você se pergunta, mas como raios uma pessoa que está sempre orientada a Deus pode se perder? Não tem como. Não tem como. Se uma pessoa sempre está orientada a Deus em qualquer situação, não pode existir, então, um pecado mortal pelo qual a pessoa poderia morrer longe de Deus, afastada eternamente do bem sobrenatural e da vida eterna. Não haveria como. Você pode até dizer que sim, mas aí você está falando logicamente algo que... linguisticamente algo que conceitualmente não bate. Não bate, não tem como. É o mesmo que dizer que o ser humano tem uma dignidade infinita. Isso se pode dizer de um modo até relativamente correto, mas geralmente isso está atrelado à ideia de que o ser humano jamais perde, digamos assim, o chamado de Deus. Porque o que é que dá dignidade ao ser humano? A própria dignidade ontológica, a dignidade do ser, da natureza humana, é o ser feito à imagem de Deus, certo? E ele é feito à imagem de Deus com uma alma espiritual, uma inteligência espiritual e uma vontade livre. O homem então, a sua natureza como diziam os escolásticos medievais, os escolásticos medievais ou os escolásticos da segunda escolástica, uma potência obediencial. O homem é uma potência obediencial. A sua natureza é aberta à revelação e à graça. Mas a sua natureza dessa forma, apenas relativamente infinita, né? Não é a infinitude absoluta de Deus. E a dignidade da pessoa humana, a dignidade ontológica, que é a sua própria natureza de alma, de possuir uma alma espiritual e de, portanto, possuir, ser chamada a poder participar da vida eterna, essa dignidade, embora ela seja, ao coincidir com a própria natureza do ser humano, ela
não seja digamos assim, ela não acaba com o pecado mortal, ela se frustra se, no final das contas, a dignidade moral do ser humano, que é aquela pela qual ele responde efetivamente ou nega efetivamente o seu chamado, a sua dignidade ontológica, se essa dignidade moral se perde pelo pecado mortal, por um pecado mortal irredimido, pela reprovação, digamos assim, se essa dignidade moral for malograda, a dignidade ontológica se frustra, né? Então, a dignidade humana ontológica, por si só, não pode ser, digamos assim, um tema absoluto para a igreja. O bem do ser humano sempre está referido a Deus. E de onde vem a ideia da dignidade humana como sendo quase que parte essencial do anúncio da igreja? Essa ideia está presente, aqui eu já vou começar a conectar com Jacques Maritain, essa ideia está presente na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, que é uma constituição que fala da dignidade do ser humano, da dignidade do seu entendimento, da dignidade da sua consciência moral, da dignidade da sua vontade livre, né? Da dignidade, enfim, da sua vocação a participar da vida divina. E que fala que por conta da sua grande dignidade, por conta dessa sublime vocação humana a participar da vida divina, a igreja deve cooperar para, digamos assim, a instituição de uma fraternidade universal. De uma fraternidade universal. O tema da fraternidade universal não é um tema, digamos assim, não é um termo exclusivamente maçônico, tá? Não é um termo exclusivamente maçônico. Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar essa expressão até em autores católicos como o Galvão de Souza. Vocês vão achar essa expressão em filósofos políticos católicos, tá? Pois bem, mas, enfim, é um termo equívoco, né? Porque tem a conotação maçônica também. Mas, digamos assim, a fraternidade universal que os homens são chamados a constituir a partir da sua dignidade, a única fraternidade universal que responde à sublime vocação humana, como está escrito na Constituição Pastoral do Vaticano II, a única fraternidade universal que cumpre este conceito, né, da sublime vocação humana é a fraternidade dos filhos de Deus na Igreja Católica. Nenhum católico pode ter dúvida disso. A única fraternidade universal que corresponde à sublime vocação humana é a fraternidade dos filhos de Deus na Igreja Católica. Então, o que aconteceu para que essa fraternidade, ao longo da recepção conciliar e, sobretudo, nos dias atuais, seja vista como uma fraternidade meramente humana, uma fraternidade meramente imanente, uma fraternidade deste mundo? O que aconteceu para que os tópicos de evangelização tenham ficado para trás e os tópicos de promoção humana, a ecologia, a sustentabilidade, a questão dos imigrantes, a questão do trabalho. O que aconteceu para que esses tópicos tenham tanta força na igreja, inclusive no magistério oficial hoje em dia, e para que os tópicos da evangelização tenham ficado tanto para trás? O que está nas entrelinhas ali da Gaudium et Spes e o que permite essa mudança de foco, que é uma distorção, no fundo, né? E aqui que a gente vai enlaçar com a questão do humanismo integral do Jacques Maritain. Jacques Maritain, todos sabem, é um filósofo neotomista, muito competente sobre diversos aspectos, né? Tem livros bastante bons sobre uma série de temas, mas que se meteu a estudar a questão da filosofia política mesclada também com a teologia política, ok? E um dos livros mais famosos dele se chama Humanismo Integral. Ele escreve o livro Humanismo Integral na década de 30, se não me falha a memória, em 1938, 36 ou 38. Esse livro sai depois da encíclica Quais Primas de Pio XI, depois da encíclica que fala sobre a realeza social de Jesus Cristo,
de Pio XI. E o que propõe o Jacques Maritain no humanismo integral? Primeiro, ele critica o humanismo moderno. O humanismo moderno, de acordo com Jacques Maritain, é um humanismo falho. É um humanismo falho por quê? Porque é um humanismo antimetafísico e é um humanismo que se esquece de Deus. Mas também, por outro lado, é um humanismo que tem algo bom, que teria algo bom na visão do Jacques Maritain. O que seria esse algo bom? É um humanismo que acentua a dignidade, o valor da pessoa humana, né? Desde o humanismo renascentista, né? O filósofo renascentista Pico della Mirandola tem um livro que, por acaso, se chama A Dignidade Humana, onde ele vai exaltar a dignidade humana, o livre-arbítrio como sendo o fundamento da liberdade humana. Então, a exaltação da dignidade humana, a questão da busca da justiça social da parte, por exemplo, dos socialistas, isso para o Jacques Maritain é um valor positivo. Diríamos uma semente do verbo, né? Digamos assim. Algo que o cristianismo deveria resgatar. Só que hoje, de acordo com Jacques Maritain, não seria possível, hoje, na década de 30 e nessa nossa conjuntura cultural, política, né, social e religiosa também, não seria mais possível resgatar a cristandade sacra da Idade Média, mas nós, católicos, deveríamos tentar atualizar a cristandade através de uma cristandade profana. O que seria uma cristandade profana? Uma cristandade profana seria uma cristandade na qual o Estado não seria confessional, né? Seria um Estado democrático, moderno, um Estado laico, mas não laicista, na concepção do Jacques Maritain. A liberdade religiosa das religiões, das diversas religiões, seria respeitada, mas nesse Estado laico contemporâneo, os católicos deveriam contribuir com as energias, com as forças, com a potência da caridade, para que as estruturas temporais estivessem permeadas desse amor divino e, portanto, se constituísse uma sociedade civil vitalmente cristã. Vitalmente cristã. Ele vai chamar essa sua cristandade profana, ou esse seu humanismo integral por quê? Porque o moderno não foi integral. O integral é o que acentua a vocação transcendente do ser humano. O Jacques Maritain pretende que a sua proposta seja uma proposta, uma atualização também da realeza social de Jesus Cristo. Ele acha que a realeza social de Jesus Cristo, nos dias atuais, deveria contar com o dado da democracia. A democracia seria a melhor situação para o mundo contemporâneo, na visão dele. A democracia liberal, digo, né? Porque não há razão para que... não há uma razão absoluta para que um Estado confessional cristão católico não pudesse ser republicano ou democrático de acordo com a contingência, circunstância histórica, ok? Mas, vejam, Leão XIII fala isso, né? Na sua encíclica sobre a Constituição do Estado cristão, a Immortale Dei, certo? Mas vejam, o que o Maritain está dizendo, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a ideia dele é um ideal histórico concreto. Tá? Isso aí ele inventou, é um ideal histórico concreto. O que é um ideal histórico concreto? É uma essência possível, que pode se concretizar se for levada à frente, né? Assim, isso tem a ver com a metafísica dele, que é muito complicado agora explicar digamos, a perspectiva tomista dele, que segue o cardeal Caetano, João de Santo Tomás, é um pouco complicado aqui. Vamos nos ater aos termos mais simples. O ideal histórico concreto do Jacques Maritain seria diferente de uma utopia. Uma utopia, segundo ele, por exemplo, a utopia de São Tomás Moros, a utopia daquele pessoal socialista utópico, né? Fourier, Proudhon, sei lá. Essas utopias, elas seriam ideais absolutos. Né? Ideais absolutos. Um ideal histórico concreto seria um
ideal relativo para uma certa circunstância histórica. Para o Maritain, e aqui já tem um grande equívoco na sua concepção de filosofia e teologia política, porque há uma interface que, entre ambas, ambas são inseparáveis em Maritain, nessa sua discussão do humanismo integral. Para o Jacques Maritain, a história tem um sentido. A história tem um sentido. Vejam, teologicamente falando, a história não tem um sentido. O que dá, assim, a história não tem um sentido intrínseco ou imanente, digo. A história tem um sentido transcendente. Nós sabemos pela revelação que um dia, quando o número dos eleitos se completar, a história será julgada, haverá o juízo final e haverá a instituição definitiva do reino de Deus, certo? Onde toda lágrima será enxugada, todo mal será aniquilado, exterminado, e só haverá, então, a paz do reino de Deus. Não haverá mais pecado, não haverá, enfim, né? Os salvos serão separados dos réprobos, né? dos condenados, e haverá para sempre a justiça, a santidade, a perfeição. A história não tem um sentido em si mesma, digo, mas tem esse sentido transcendente. O sentido da história é o cumprimento do número dos eleitos. Portanto, é um sentido que é doado por Deus, não é um sentido interno ou intrínseco à história. Mas Jacques Maritain vai falar que a história tem um sentido que tem um aspecto, digamos assim, definido e um aspecto indefinido. O sentido definido da história seria definido por conta de quê? Por conta mesmo da massa de acontecimentos que vai efetivamente conduzindo a história para determinadas circunstâncias, né, culturais, econômicas, né, circunstâncias materiais. E, ao mesmo tempo, tem um aspecto ou uma dimensão indefinida. Por quê? Porque com esses mesmos aspectos que vêm pela própria, digamos assim, pelos próprios acontecimentos, a nossa liberdade humana poderia organizar a história de um modo, digamos assim, com novas orientações, okay? Livres. Há um espaço de determinação ou condicionamento e um espaço de liberdade e criatividade. Okay? Nesse sentido da história do Jacques Maritain. Agora, o problema é que o Jacques Maritain admira a democracia americana, mas admira também o socialismo marxista. Ok? Não no detalhe do ateísmo, que não é um detalhe, não no detalhe da revolução violenta, mas para ele a busca da justiça social, a busca da satisfação das necessidades dos miseráveis, né, e tal, isso seria um componente valioso dentro da corrente política moderna do socialismo, especialmente do marxismo. Ele considera que o Marx teria lido esses condicionamentos históricos corretamente, mais ou menos viu para onde a coisa estava indo. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, considera que, por faltar ao Marx uma metafísica, uma visão espiritual das coisas e uma visão religiosa, o Marx não poderia elaborar uma teoria, digamos assim, conveniente para a pessoa humana, para a sociedade humana, a partir do que ele via como a direção da história. Mas o Maritain admira excessivamente, diria eu, o socialismo e o comunismo. Tá? A tal ponto que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer uma coisa que me parece muito, mas muito doida. Ele vai dizer assim, um ateu mesmo, digamos assim, um ateu que é um sujeito violento, um sujeito que na busca da sua ideologia, ele pode se tornar um revolucionário violento, assassino e tal. Ele poderia, nesse erro tamanho, no seu ateísmo, né, na sua negação explícita de Deus, na sua negação do valor da vida de uma classe inteira, né, dos burgueses, né, ele poderia, no fundo do seu coração, diz Jacques Maritain que Deus o saberia, ele poderia estar, digamos assim, na graça oculta. Ok? Vejam, nós sabemos que na doutrina católica existe um conceito que é a possibilidade da salvação e ignorância invencível. Todos sabem disso, né? Ok.
Uma pessoa que não conhece o Evangelho poderia, digamos assim, estar cumprindo a lei natural com o auxílio, aí sim, oculto da graça, e, portanto, poderia se salvar através da graça de Cristo dentro da alma da igreja, né? Por um batismo de desejo implícito, assim chama a teologia, assim chama o magistério, um batismo de desejo implícito. Ok? Ele não conheceu o Evangelho. Essa é uma doutrina de Pio IX, uma doutrina que começou a ser elaborada pela Segunda Escolástica, por Francisco Soares, se não me falha a memória. Porque os antigos escolásticos eram mais duros, eles diziam assim, se alguém efetivamente está vivendo nessa situação, Deus vai enviar um missionário para ele. Se não enviar é porque não estava querendo se converter mesmo, não. São Tomás dizia isso, se não me falha a memória também. Mas Francisco Soares está numa outra circunstância, na circunstância da descoberta do Novo Mundo, da América, né, de povos diferentes. A igreja descobre com a expansão, né, dos povos ibéricos, de Portugal e Espanha, que o mundo era muito maior do que se imaginava. E que, o que a gente vai fazer com esse montão de gente? A gente tem que evangelizar, né, evidentemente, mas e o que acontecia antes? O que acontecia antes, né? Então começam a surgir hipóteses teológicas preconizando a possibilidade de que essas pessoas, pela obediência à lei natural, existe aí respaldo na Carta aos Romanos, né? Existe um respaldo bíblico na Carta aos Romanos, né? E também nos Atos dos Apóstolos. Na Carta aos Romanos, São Paulo fala que os pagãos são julgados pela lei, que não tem a lei, avaliam os seus atos pela lei do coração, né? Pela lei natural inscrita no coração. E os Atos dos Apóstolos também, em alguma passagem, diz que Deus aceita o justo de onde ele estiver, né? Assim, o justo de qualquer nação, se alguém é justo em qualquer nação, Deus o aceita. Porque para ser justo, Deus deu a graça para ele para ser justo. A história é essa, né? Ninguém pode ser justo e cumprir os mandamentos na medida das possibilidades, né? Assim, é mais difícil sem os sacramentos, é mais difícil sem a doutrina, mas na medida das possibilidades, com a contrição possível e tal, se alguém segue, né? Se alguém se arrepende e tal, busca seguir a lei natural, adora a Deus, né? E espera nele, é porque tem a graça de maneira implícita, como o impulso do seu coração. Essa é a ideia. Essa é a ideia da ignorância invencível. A ignorância invencível de Pio IX, ela, digamos assim, ela não é parte do anúncio do Evangelho. Assim, ninguém, não é para a gente anunciar, olha, existe a ignorância invencível. Não, o anúncio é do Evangelho. A ignorância invencível é menos uma espécie de conceito, digamos assim, para facilitar a salvação das pessoas. Como que um conceito vai facilitar a salvação? Um conceito abstrato vai facilitar a salvação das pessoas? O que facilita a salvação das pessoas é o anúncio e a conversão concreta, né? É mais um conceito para, digamos assim, trazer esperança aos católicos, né? Puxa, a gente não consegue, os missionários não chegam em todos os cantos, né? Assim, é mais como se o Papa estivesse dizendo assim, olha, as missas que os padres rezam pela salvação do mundo inteiro, o esforço do missionário que vai e tal, essa caridade, né, missionária da igreja, ela pode muito bem ser, digamos, agraciada também com a conversão de pessoas que teriam se convertido se tivesse chegado lá um... Porque, na verdade, a salvação em ignorância invencível é exatamente isso. A pessoa que se salva nessa situação é a pessoa que se converteria à igreja, ok? É a pessoa que se converteria, desde que ela tivesse um testemunho autêntico, né? Às vezes uma pessoa só conheceu um apóstolo hipócrita, um apóstolo, digamos assim, muito incoerente e tal. É Deus quem julga os corações, tá? Deus quem julga os corações, não somos nós. Mas, entre, digamos assim, as incoerências que as pessoas que buscam seguir a lei natural e as nossas incoerências também como católicos, que temos a graça formalmente, né, dos sacramentos e tal, e uma tal incoerência com a lei natural do ateísmo, da violência como método sistemático de revolução política, não existe uma diferença abissal? Uma coisa é o sujeito que se esforça por cumprir honestamente a lei natural, na medida das suas possibilidades,
é incoerente, cai, como todos nós somos. E outra coisa é o sujeito que se coloca numa condição de tamanha revolta contra a realidade, contra o fundamento da realidade, que é o Criador, contra os irmãos humanos, né, na violência revolucionária. Então, a ideia do Jacques Maritain, o fato de alguém postular isto, ou seja, que um ateu sistemático, violento, poderia ter a graça, postular seriamente isso, né? Porque uma coisa é o ateu cultural, tá? O ateu, aquele que não é um ateu sistemático, ideológico, aquele que nasceu num mundo sem Deus, assim, um mundo sem Deus que eu digo é um mundo onde a cultura já não é mais religiosa, já não é mais cristã, né? Onde às vezes o testemunho da igreja se enfraqueceu demais por conta dessa... E essa pessoa não crê. Bom, essa pessoa pode ser que até o último instante da vida dela, ela pode ser que ainda se encontre com Deus, né? Agora, é muito mais difícil dizer que uma pessoa que está matando, atacando os religiosos, essa pessoa tem a graça implícita. É como dizer que, bom, não, de repente, Caifás e Anás, eles tinham a graça implícita. Não, mas eles não podiam, não. Assim, eles eram os sumos sacerdotes da época, eles tinham que saber que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus encarnado, não tem como eles serem ignorantes e invencíveis, entendeu? Eles estavam lá para aprovar nosso Senhor, né? Eles não são os que não sabem o que fazem, esses são os romanos, esses são o povo judeu lá que falou crucifica, né? Não são... Judas sabia o que estava fazendo, conviveu com Jesus durante 3 anos. Anás e Caifás e o Sinédrio conheciam as Escrituras, os fariseus conheciam as Escrituras. Eles eram invejosos, eles eram assassinos, deicidas, né? Então, essa ideia... e depois a ideia do Jacques Maritain, ela vai dizer o seguinte: a obra da cristandade sacra era uma obra divina através da ação humana. Agora, a obra a ser feita na cristandade laica, na sociedade civil vitalmente cristã, na cristandade profana, é uma obra humana que permita passar o amor divino pelo mundo, pelo trabalho, pelas instâncias humanas e temporais. Veja, o que o Jacques Maritain está fazendo? O Jacques Maritain está transformando uma circunstância que não é ideal em hipótese alguma, mas que é uma circunstância que está aí, né, digamos assim, que está aí. Efetivamente, numa tal circunstância, o cristão tem que fazer, o católico tem que fazer o máximo que for possível. Ele tem que, efetivamente, num mundo já laicista e tal, ele tem que se esforçar ao máximo para tentar infundir caridade nos ambientes onde ele está. Agora, se isto for o ideal, vocês conseguem entender que se isto for o ideal, psicologicamente, o negócio já está perdido? Já está perdido, não? Se isso não for só assim, o que a prudência política e ética, moral do momento permite fazer, mas for o ideal, assim, caramba, vamos lutar para ficar nisso. Tem como a Igreja Católica, digamos assim, vencer o mundo? Não, ela já se dobrou ao mundo. Ela se dobrou ao mundo. Veja, eu não estou aqui duvidando da boa intenção do Jacques Maritain. Eu não estou aqui duvidando eu não posso conhecer os motivos do coração dele. Eu acho que a inteligência dele sobre esse assunto está muito errada, pelas razões que eu disse agora e outras, melhores do que as que eu pude dizer. A inteligência dele sobre esse assunto está muito obscurecida, mas deixemos o coração dele ser julgado por Nosso Senhor, né? A intenção dele pode ser muito boa e tal, mas transformar essa situação num ideal, como ele chama? Ideal histórico concreto. E o problema grande é que isso se transformou no ideal da igreja, né? Assim, se transformou no ideal da doutrina social da igreja internacionalista, né? Desde Pater Interes, né? Desde Pater Interes, antes da própria Gaudium et Spes e seguindo Populorum Progressio, essa linhagem da doutrina social internacional. Tem a linhagem da Rerum Novarum, né?
quadragésimo ano, 80º adveniens, centésimos anos e tal, e tem a linhagem da Pater in Terris, que é a linhagem da dignidade humana, dos direitos humanos, né, da fraternidade universal, e a última ocorrência é a Fratelli Tutti, certo? São duas linhagens diferentes. Porque Rerum Novarum, na época, os papas escreviam para os bispos e para as nações católicas, ou de cultura católica, né? Já que havia a apostasia, a apostasia liberal das nações católicas, já estava em curso, né? Na Europa e tal. Mas a doutrina social da igreja foi pensada como uma espécie de doutrina anexa à evangelização, inseparável da evangelização. Atenta, digamos assim, a essa circunstância da questão operária, atenta a essa circunstância do capitalismo industrial, atenta a essa circunstância dos sindicatos, né, da ideologia socialista, buscando dar uma resposta desde a sabedoria católica, mas no final das contas colocando a caridade como a resposta, e não uma luta política para defender a dignidade humana ontológica. Embora a caridade seja a única coisa que vai defender a dignidade humana ontológica e vai promover a dignidade humana moral e espiritual e a dignidade batismal dos filhos de Deus, que é essa aqui, no final das contas, para essa a dignidade ontológica foi criada. Então, a doutrina social da igreja na Rerum Novarum nasceu atenta às coisas novas, mas não nasceu, digamos assim, distante das coisas de sempre. Né? Não nasceu distante das coisas de sempre. E a nova linhagem da doutrina social internacionalista, que começa em Pater in Terris, e, bom, a encíclica de João 23 ainda na minha opinião, é bem melhor do que Gaudium et Spes e tudo que se segue, ok? A Pater in Terris ainda é bem melhor do que tudo que se segue. Não é hora aqui de fazer a crítica da doutrina social da igreja, mas a crítica ao humanismo integral que está na base, digamos assim, de certa implementação dessa doutrina social internacionalista, nova, né? Voltada para a consecução da fraternidade universal. O humanismo integral de Jacques Maritain, o humanismo integral é o nome dessa nova doutrina social da igreja, tanto que o compêndio da doutrina social da igreja, um documento que foi publicado há uns anos, há uma década, há mais tempo, que recolhe tanto a linhagem da Rerum Novarum quanto a linhagem da Pater in Terris, né, e da Gaudium et Spes, o nome da nova doutrina social da igreja internacionalista e personalista é humanismo integral, oficial. Está escrito no compêndio da doutrina social da igreja. Então, o Jacques Maritain, no final das contas, vai dizer o quê? Que esta obra humana da cristandade profana procura trazer o amor de Deus para as realidades temporais. E tem um crítico do Maritain, citado pelo Michael Davis no primeiro tomo da sua trilogia sobre o concílio e a reforma litúrgica, o Louis Sailleron. Ele vai dizer que o Jacques Maritain não prega nenhuma heresia aberta no seu livro Humanismo Integral. Tem muitas coisas ótimas no Jacques Maritain em geral e no livro Humanismo Integral. A pessoa que leu o livro Humanismo Integral fica encantado com vários insights do Jacques Maritain. Ele era efetivamente um homem muito inteligente, brilhante sob certos aspectos. Mas, ao mesmo tempo, essas simpatias que não são só nas entrelinhas explícitas pelo americanismo, né, pela democracia liberal, pelo socialismo e tal. O Louis Sailleron vai dizer que assim, ele tem um espírito marxista, o Jacques Maritain. Embora ele não defenda abertamente o marxismo, ele tem tanta simpatia pelo assunto, pelo treco lá, que se pode dizer que assim, tudo nele é como se ele quisesse aprovar o comunismo. Mas não dessa forma, né? Assim, mas
E isso é pior do que tudo, né? Quando você tem uma doutrina que mescla muitas verdades com brilhantismo, ao mesmo tempo certas ambiguidades e erros implícitos e sutis, com uma boa retórica e que é de difícil captação pela inteligência média das pessoas, pelos teólogos, pelos bispos, também está difícil hoje em dia de captar essas sutilezas. Você tem o pior de tudo, porque quando você tem o erro claro, a heresia explícita, é fácil identificar. Jesus não é Deus, né? Viva a maçonaria. Mas quando você tem, viva o comunismo ateu, mas quando você tem misturado a verdade católica, a verdade da lei natural, uma série de elementos ambíguos, equívocos, de erros sutis, tanto faz aqui se com boa intenção ou não, né? Porque o descuido teológico e até magisterial com essas coisas é muito triste. É muito triste porque foi por conta dessas ideias que vieram embutidas e vieram de contrabando no humanismo integral marritaniano que houve uma abertura dentro da teologia social ou da teologia política católica para a teologia da libertação socialista, marxista. Essa doutrina social sociocêntrica, né? Não é nem antropocêntrica, mas ela dilui o homem na sociedade, né? Dilui as questões pessoais e existenciais nas questões socioeconômicas, estruturais, né? Coloca o método do marxismo acima de suspeita, como se fosse uma coisa assim absolutamente correta, né? Enfim, né? Gustavo Gutierrez, peruano, e Leonardo Boff, brasileiro, são os dois principais expoentes da teologia da libertação na América Latina. Tem a versão da teologia da libertação argentina, que é a teologia do povo, que influencia um pouco o atual pontífice, ou bastante, quiçá, mas a ideia atual da amizade social que vem em Fratelli Tutti, que foi celebrada esse ano na campanha da fraternidade, é uma ideia onde, digamos assim, a Fraternidade Universal de Gaudium et Spes adquire uma conotação já... Não, uma conotação não. Um sentido explícito, imanentista, porque quando você lê Fratelli Tutti, parece que você está querendo realmente celebrar a humanidade, a amizade social. Você até fala da caridade política e tal, mas parece que o pecado original, a necessidade da conversão, nada disso mais entra na perspectiva dessa amizade social, né? Parece que a dignidade ontológica, dita infinita, nela já está tudo resolvido, ok? Como se a redenção, o fato objetivo da redenção, já tivesse santificado a humanidade como tal, né? Não só tivesse trazido a graça objetiva a ser apropriada pela conversão pessoal de cada qual dentro da igreja, né? Mas como se a redenção de cada qual já fosse favas contadas, assim, ok? Então que agora o trabalho da igreja seria trabalhar pelo social, trabalhar. Nós estamos nessa, infelizmente. Os dois pontificados anteriores podem ser feitas críticas a eles sobre certos aspectos, mas eles buscaram equilibrar essa nova missão fraterna e libertadora da igreja com a missão clássica da evangelização, ok? Hoje parece que o Vaticano só tem uma missão política no mundo, diplomática, que o diálogo conciliar se transformou num dialogismo meramente diplomático. Eu falo isso com tristeza, né? Não aqui com
orgulho de verificar essa situação. Nós precisamos rezar muito pela nossa igreja, pelos nossos pastores, para que retomem, digamos assim, as rédeas da evangelização, para que se convertam, né? Para que se convertam à fé em Cristo. Nós também precisamos rezar por nós, pela nossa própria conversão. É óbvio, né? Seria uma grande falta de humildade falar, vamos rezar pela conversão dos pastores. Nós também precisamos rezar pela nossa conversão. Mas o elemento sobrenatural, o elemento espiritual, todas essas coisas que foram deixadas em segundo plano e às vezes até em último plano pela teologia da libertação, todas essas coisas, todos esses problemas que o descuido teológico do Maritain trouxe através do humanismo integral, que o descuido teológico dos bispos e tal, nós precisamos que a igreja retome de novo o amor por Cristo, o amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Começando por nós mesmos, né? Começando por nós mesmos. Sim. Nos colocarmos diante do crucifixo, contemplarmos a redenção e entendermos, não só com o cérebro, mas sobretudo com o próprio coração, que nós precisamos nos abrir à graça e levar essa graça para os outros. Veja, a missão da política é muito importante. A missão da política é muito importante. Mas a missão sobrenatural, evangelizadora da igreja é muito mais importante. É muito mais importante. E a evangelização direta, explícita, é mais prioritária, em relação à caridade social, que também é importante, também é indispensável na sua devida medida, né? Então, é chato criticar Jacques Maritain pelas coisas boas que ele escreveu, pelo serviço que ele prestou à filosofia católica, mas é necessário. É necessário, porque no humanismo integral ele meteu os pés pelas mãos, né? As suas simpatias, que não são não tão veladas assim pelas ideologias modernas, a sua ideia estranhíssima do ideal concreto, como é que é? Ideal histórico concreto, a sua ideia da cristandade profana, da sociedade vitalmente cristã, nada disso frutificou. E já são décadas batendo nessas teclas. Quando a gente vê esses bispos, esses senhores idosos do caminho sinodal alemão, achando que o que falta à igreja é mais conversão ao mundo, quer dizer, ao longo das últimas décadas, esses senhores só fizeram se converter ao mundo. Quer dizer, sei lá, aprendam com o Frei Clodovis Boff. O que falta é se converter a Cristo e converter o mundo a Cristo. Não é bênção para casal irregular, não são essas coisas que vão atrair as pessoas para a igreja e para Deus. Não é isso. O que vai atrair as pessoas para Deus é a confissão franca, o testemunho franco, o martírio, né, que significa a palavra testemunho, o anúncio completamente franco do Evangelho, da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que o humanismo integral, então, possa se tornar, em algum momento, uma página passada, uma página virada, e que nós voltemos a colocar Deus no centro, né? Nenhum tipo de antropocentrismo, mas um teocentrismo no qual a pessoa humana, chamada à santidade, chamada à santificação, chamada à deificação, como falam os padres gregos, né? Como fala Santo Atanásio, como repete Santo Agostinho, Deus se fez homem para que o homem se faça a Deus. Mas como que nós nos fazemos santos, divinos, nessa
participação na natureza divina, né? Não com a prioridade do temporal, não com a prioridade do mundano, não com a prioridade do social, mas colocando a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, os valores do Evangelho, do Espírito, acima dessa preocupação temporal, dessa preocupação mundana. E só assim a gente vai conseguir converter o nosso coração e convencer as outras pessoas. Se nós não estivermos convertidos, não vamos converter, né? Que Deus nos ajude, então, a viver o único humanismo que vale a pena, que é um humanismo que é viver segundo a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo e restituir a semelhança divina com a graça no nosso coração, vivendo a altura do nosso batismo, levando adiante o Evangelho de nosso Senhor, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer a vocês, tá? Obrigado.